Batemos o martelo no mês de abril e encerramos aí mais um longo mês de leituras por aqui. Esse mês que foi um mês de basicamente leituras teatrais da minha parte e em parte da Isadora também. A Isadora leu outras coisas, mas enfim, eu li sobretudo teatro e vamos agora passear aí um pouco sobre essas obras, né, que a gente leu ao longo desse mês de abril. Antes de mais nada, eu queria desejar um feliz Dia do Trabalhador, esse vídeo que está saindo hoje, no grande Dia do Trabalhador, um dia de muitas conquistas, de muita luta, muita história. Enfim, um feliz Dia dos Trabalhadores para vocês. Vamos adiante para a lista. Começando, como de costume, pela lista da Isadora, a lista de livros que ela leu, eu queria mostrar, lógico, O Paraíso Perdido de John Milton, agora numa outra edição, né? Não porque a Isadora leu essa edição especificamente, mas porque ela é mais leve, diferente daquele calhamaço publicado pela editora 34. Mas enfim, o primeiro livro, entre aspas, lido pela Isadora foi, né, o capítulo 3, ou canto terceiro, do Paraíso Perdido de John Milton, que em breve vai ter o vídeo no ar, e eu já deixo o link aqui em cima para vocês. Nesse canto que a gente vai assistir ou que a gente vai acompanhar vai ser justamente a narrativa de preparação daquele que vai ser o sacrifício máximo, né, vivenciado pelo personagem de Deus ali, que é o sacrifício do filho. A gente vai ter isso narrado e isso colocado, né, pela figura do próprio Deus sentado no seu trono com seu filho ao seu lado, em que ele já faz uma espécie de previsão, né, ele não uma espécie de, mas ele faz de fato a previsão do que irá acontecer e de como é necessária uma figura sacrificial para que arrebatasse ali os pecados do homem depois da perda do paraíso e de tudo que aconteceu depois daquilo. Enfim, então, nesse canto a gente sai, né, se desloca da figura de Satã para finalmente encontrar as figuras divinas do paraíso, ver os louvores dedicados a Deus. Enfim, um canto que muda bastante o tom, aquele tom que estava sendo construído nos dois primeiros. Na esteira de leituras lidas, né, de livros lidos pela Isadora, eu queria mostrar esse livrinho aqui. Imagino que pela assinatura não dê para decifrar o que está escrito, que diabos está escrito aqui, mas é o primeiro volume da trilogia, né, dos 3 publicados pela editora José Aguiar, da obra completa de William Shakespeare. Eu trouxe só um dos volumes para mostrar, porque pelo mesmo motivo do Milton, né, porque é difícil ficar segurando aqui 3 volumes. Mas enfim, essa edição ela foi republicada pela editora Nova Aguiar, em tradução da Bárbara Eliodora, maravilhosa, né? Se vocês tiverem oportunidade, adquiram essas traduções feitas pela Bárbara, que foi uma pesquisadora célebre de Shakespeare. Mas eu peguei para mostrar porque nesse mês a Isadora leu 2 espetáculos de Shakespeare. O primeiro deles, Otelo, o Mouro de Veneza, né, um espetáculo célebre, e o segundo também célebre, né, um pouco menos, mas também muito celebrado e conhecido, A Tempestade, né, uma peça, um livro que a gente leu coletivamente. Né? Eu e ela pegamos o livro, abrimos assim em cima da mesa e fomos lendo um para o outro, cada um fazia um personagem, que deu aí, né, claro, uma visão muito diferente do espetáculo e que marca afetivamente a nossa recepção do texto. Aos que não conhecem, o espetáculo Mouro de Veneza, ou Otelo, vai contar justamente a narrativa sobre a ruína, a tragédia vivenciada por essa personagem de Otelo, né, que vai assassinar a sua companheira Desdémona quando for inflamado, insuflado, estimulado pela figura maléfica, terrível de Iago, né, um dos personagens mais celebrados e lembrados da fortuna shakespeariana, que vai, por uma questão de inveja, fazer com que Otelo sinta ciúmes, né? E os ciúmes o deixa maluco, né? O deixa ele completamente ensandecido. Otelo vai matar a Desdémona e vai consumar uma grande tragédia em que no fim todo mundo morre, porque em Shakespeare é assim. A Tempestade, por sua vez, é um espetáculo que vai contar, ao contrário das peças trágicas, né, e das comédias sombrias, uma espécie de história com final feliz. Nós vamos acompanhar ali justamente a história de Próspero e de sua filha, que estão presos, entre aspas, numa ilha mágica, a ilha de Ariel, que é um espírito dos ventos e tudo mais. E eles estão presos nessa ilha porque foram depostos, né? Porque Próspero foi deposto do seu reino e veio parar ali, fugindo, né? Ficou nessa ilha como uma espécie de exílio, de refúgio. E o que vai acontecer é que justamente a pessoa que depôs, né, o tirano que o depôs de seu trono, que foi seu irmão inclusive, né, vai
naufragar junto com uma comitiva real e vir parar nesse diabo dessa ilha onde ele está. E eles vão desenvolver vários quiprocrós, vários mal-entendidos ali, antes que termine tudo bem e eles possam voltar para sua casa. É claro que a Tempestade é muito mais do que esse resumo besta que eu fiz aqui. Eu particularmente não gostei do espetáculo, inclusive depois eu gravo um vídeo falando sobre isso, mas na minha opinião não está nos melhores espetáculos de Shakespeare. Mas acredito que eu tenha lido mal também. Eu vou ter que reler e dar uma nova chance para essa peça. Mas vamos dar aqui uma cambalhota para mudar um pouco de área, né? Porque o próximo livro, ou a próxima obra lida pela Isadora, foi o ensaio que é o Iluminismo de Immanuel Kant. Eu estou mostrando esse livro aqui, mas o que é o Iluminismo especificamente não se encontra nessa obra aqui do Kant, né? Enfim, a Isadora leu esse e outros muitos ensaios filosóficos, né? Lembrando que ela está fazendo graduação em filosofia, né? Está estudando ali o bacharelado em filosofia, então ela entra em contato com vários fragmentos, vários trechos de obras filosóficas de Aristóteles, Platão, Kant, Hegel, enfim. Eu só peguei o Kant porque foi uma obra que chamou mais atenção, essa que é o Iluminismo, na qual o filósofo vai, de fato, tentar responder a essa pergunta e embasar aquilo que viria a ser consagrado como o seu tratado, né, ou a sua doutrina filosófica. Então fica aí como recomendação de leitura o que é o Iluminismo do Immanuel Kant. Se possível, leia acompanhando algum youtuber ou professor, né, que tenha competência para poder destrinchar o texto com você. Isso encerra o ciclo de leituras da Isadora e inaugura justamente o meu. E, como eu disse, né, esse foi o mês de abril foi um mês em que eu basicamente li teatro. E vários espetáculos teatrais para ler, teoria do teatro para ler. Lembrando que eu estou oferecendo um mini curso lá na UFMG sobre teoria do drama moderno e também estou fazendo uma disciplina de teatro político. Então, basicamente, eu li peças teatrais a rodo. Mas eu não queria começar aqui falando de peças teatrais, né? Eu vou falar justamente dessa obra aqui, a nossa querida, né, que já conhece, o pessoal que já está acompanhando aí a série de vídeos. Nesse mês de abril eu li 2 cantos somente, né? Eu li o canto 8º e o canto 9º. Os vídeos, inclusive, já estão disponíveis. Vou deixar eles aparecendo aqui em cima, canto 8º e canto 9º, e que são justamente o momento iridíaco, de fato, ou bélico, se a gente quiser, da Eneida de Virgílio. Né? O que acontece nesses 2 cantos são as primeiras cenas de batalha narradas, escritas pelo poeta romano e que demonstram a sabedoria, a inteligência narrativa do Virgílio enquanto um poeta de poemas épicos. Né? A gente vai ver, por exemplo, uma das cenas mais célebres, né, 2 das cenas mais célebres da crítica de poesia épica e da crítica sobre a obra do Virgílio, que são a tragédia de Niso e Eurilo, que são 2 troianos que acabam se dando mal por questão de cobiça, né, por quererem demais, e também a Aristeia de Turno, que é o rival direto de Enéas, né, nessa grande narrativa de guerra vivenciada por ele. Turno, que é reconhecido como o novo Aquiles, né? Um homem que vai levantar suas armas contra o semideus que protagoniza a obra de Virgílio. Enfim, os 2 cantos já estão no ar, vocês podem acompanhar lá e me contar o que vocês acharam, né? O que vocês pensaram aí desses momentos narrativos tão maravilhosos, né? Leiam, por favor, a Eneida. Feita essa introdução, a gente entra de fato nos espetáculos aí, lidos ao longo desse mês de abril. E eu queria começar com um espetáculo que também recebeu um vídeo aqui no canal, que é esse aqui, O Pai de Família, de Denis Diderot. Né? Para começar, eu peço perdão aí por ser um xerox, né? Mas é porque eu precisava marcar algumas coisas e poder discutir com os alunos em sala, é melhor ter o papel em mãos, fica mais fácil para ir e vir. Enfim, esse espetáculo está disponível na internet numa edição maravilhosa feita pela Companhia de Teatro da USP, né? O TUSP, se não me engano essa é a sigla, e ela foi disponível, é só pesquisar Pai de Família, Denis Diderot, né? Tá também na descrição do vídeo, que eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima para vocês, para quem quiser ver um resumo sobre a obra, ver as ponderações que eu fiz sobre esse espetáculo. É um espetáculo que é muito fácil de encontrar na internet e que vale muito a pena, porque justamente nele o Diderot vai conseguir materializar, né, as suas hipóteses sobre o teatro e sobre o drama do seu
tempo, né, da sua época. O Pai de Família é resultado de um labor, né, de uma matemática, vamos dizer assim, do drama, em que ele concebe um espetáculo de maneira assim, inteligentíssima, perfeita, né, para usar essa palavra terrível que é. Mas dando continuidade a essa lista de leituras, nós vamos ter justamente, né, uma peça que eu acho que todo mundo conhece, toda pessoa, né, tem ela na cabeça, sabe de cor, e quem não conhece, quem nunca leu e tal, como diz um professor meu lá da Faculdade de Letras, vai acordar amanhã com formiga na boca, né? Enfim, é essa aqui, Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Eu li 2 espetáculos do Ariano Suassuna nesse mês de abril. O primeiro deles foi o Alto da Compadecida, que eu estou mostrando para vocês, mas o segundo foi A Pena e a Lei, né, que são 2 espetáculos muito parecidos e que se valem justamente de elementos da cultura popular nordestina e colocados na forma textual de um jeito muito inteligente, muito brincalhão, do jeito que só o Ariano Suassuna sabe fazer. Mas esses 2 espetáculos fazem parte de um ciclo, né, de teatro do próprio Ariano, que foi desenvolvido ao longo de poucos meses. A obra teatral dele é relativamente curta, mas são maravilhosos, né? Eu acho que o Ariano Suassuna é o tipo de autor que acaba dispensando qualquer tipo de apresentação da sua obra, mesmo porque o Alto da Compadecida ficou consagrado numa montagem célebre, né, que tem o Selton Mello e o Matheus Nastergalli como personagens principais, como protagonistas, né? Então, enfim, os 2 espetáculos são A Pena e a Lei, que é menos famoso, mas que eu também adoraria ver uma versão cinematográfica, e O Alto da Compadecida. Essas 2 peças elas foram lidas, né, por uma mesma disciplina, que foi justamente a disciplina que eu mencionei mais cedo, de teatro político. E não foram só elas que eu li esse mês para essa disciplina. Eu também li as peças de um cara que eu já mencionei aqui e de um livro que eu inclusive mostrei em vídeos anteriores, que é esse aqui, O Melhor do Teatro, de Oduvaldo Viana Filho. Também li 2 espetáculos do Oduvaldo Viana Filho e que são espetáculos assim, que vão numa direção muito diferente da seguida pelo Ariano Suassuna, porque vão ser extremamente melancólicos, né? O primeiro espetáculo dele foi Moço em Estado de Sítio, que o próprio título já indica, né, sobre o que se trata aí, de um sujeito que se vê enclausurado, fechado ao redor de uma espécie de cerco ou sítio. O segundo espetáculo, que segue esse mesmo tom, essa mesma ideia de sitiamento ou de sujeito preso e isolado, foi A Mão e a Luva. Esses 2 espetáculos eles contrariam muito uma visão típica que a gente tem do teatro brasileiro, que é de ser um teatro da festividade, um teatro mais alegre, né, que está justamente em diálogo com o Oswald de Andrade, né, o Rei da Vela, a Morta, o Homem e seu Cavalo, e também o Ariano Suassuna, com o Alto da Compadecida e seus outros autos. O Oduvaldo Viana Filho, nesses 2 espetáculos que foram escritos logo depois do golpe militar de 1964, ele faz uma espécie de corte dessa alegria e mostra uma situação, né, uma espécie de tragédia enorme da condição política e da condição social brasileira. Essas peças elas vão tentar elaborar de alguma forma esse trauma que foi vivenciado pelo golpe. E é o trauma justamente de um corte na relação vivida entre estudantes e sociedade civil e trabalhadores, né? Então, a linha que conectava essas 2 unidades ou essas 2 dimensões foram totalmente interrompidas com a promulgação da ditadura militar em 1964. O Oduvaldo Viana Filho ele foi um sujeito, né, um homem que fez parte do CPC, que é o Centro Popular de Cultura. Foram grupos, né, movimentos, mobilizações culturais extremamente importantes da década de 50 e década de 60 e que tiveram suas atividades totalmente interrompidas com a chegada do golpe militar. E esses 2 espetáculos eles mostram um pouco essa atmosfera do corte, né, dessa amputação, vamos dizer assim, dessa interrupção do canal comunicativo entre essas frentes tão distintas, né, e que não eram até aquele momento tão distintas assim. Elas ainda tinham uma comunicação possível e conseguiam se articular politicamente para produzir algo bom. Fica, portanto, a recomendação de leitura dessas 2 peças, né, O Moço em Estado de Sítio e A Mão e a Luva, do Oduvaldo Viana Filho. Né? Pega um momento em que você vai estar um pouco mais alegre e tal, para poder dar uma baixada no astral. Eu não recomendo ler quando você estiver triste, porque muita coisa que foi dita lá serve também para pensar a nossa condição atual, até o cenário político que a gente viveu recentemente, enfim, né? Fica aí como recomendação.
fim, para encerrar essa minha lista de leituras, eu queria pegar um livro que eu também já mostrei aqui em outro vídeo, naquele vídeo de apresentação e convite, né, para o mini curso que eu estou oferecendo sobre teoria do drama moderno, que foi um livro que eu comecei a ler lá atrás, mas que eu só terminei agora, porque eu estou lendo no passo a passo, junto com os estudantes lá da Faculdade de Letras, que é esse aqui, Teoria do Drama Moderno, do Peter Zonde, de 1880 a 1950. Esse livro aqui é uma joia para a teoria teatral, mas é também uma joia para a teoria literária, né? As pessoas que quiserem uma entrada nos textos dramatúrgicos, ou seja, texto teatral, esse texto para espetáculo, a minha recomendação forte é a do Teoria do Drama Moderno. Esse livro pode ser lido nos cursos de letras, ao lado, por exemplo, da Estrutura da Lírica Moderna, né, do Hugo Friedrich, um livro uma obra na qual o Hugo Friedrich vai desenvolver suas hipóteses sobre a mudança de paradigma na poesia moderna, do período renascentista moderno para um período moderno industrial, a transformação da França, obra do Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, enfim, são obras muito boas de se lerem em proximidade, inclusive saíram no mesmo ano, 1956. Além disso, né, esse é um texto muito bom de ser lido também ao lado das obras marxianas sobre a literatura, como as notas escritas pelo Theodor Adorno e também o livro sobre o romance, né, o romance moderno do George Lukács. Além, claro, do Origem do Drama Trágico alemão, do Walter Benjamin. São obras que, lidas em proximidade, têm muito a acrescentar e dão muita substância para pensar uma ideia de arte política ao longo do século XX sob uma perspectiva de esquerda. Com isso eu encerro essa lista de leitura do mês de abril, mas eu queria encerrar esse vídeo de uma forma um pouco diferente, né? Eu vou fazer o seguinte, toda vez que eu fizer essa lista de leitura, eu vou passar a limpo também pelo menos 2 vídeos que eu acho muito importantes e que foram publicados ao longo do mês anterior. E nesse vídeo de hoje eu queria trazer a indicação de 2 vídeos que a gente publicou aqui no Duras Letras, um meu e um da Isadora, e que mostram aí coisas bem interessantes. O primeiro deles é um vídeo comentando e apresentando esse livrinho aqui, The Land of the Reed Plains, uma coletânea de poemas tradicionais japoneses, pré-período medieval no Japão, ou seja, do século VII para trás. Eu acho bem interessante, né? E é uma edição com coisas muito legais, eu mostro um pouquinho dela lá no vídeo publicado, o link está aqui em cima. Mas ela vem com essas edições aí, essas figuras ilustradas. É uma edição, como vocês podem ver, bilíngue, né, do inglês e japonês. Enfim, quem se interessar, dê uma conferida no vídeo. O segundo vídeo é um vídeo publicado pela Isadora, em que ela vai comentar esse espetáculo aqui, Hamlet, de William Shakespeare. No vídeo que ela propôs, o vídeo da Isadora comenta 3 aspectos, ou 3 motivos, como ela preferiu chamá-los, que fazem de Hamlet, de William Shakespeare, uma obra-prima da humanidade, né? Uma obra-prima da literatura universal. Sabe-se lá o que universal significa nesse caso. Mas enfim, é um vídeo muito legal em que ela passa por esses aspectos que funcionam como chaves de leitura muito interessantes para ler a obra. Então, se você nunca leu ou tem o desejo, tem a vontade de reler essa obra de William Shakespeare, eu recomendo você assistir o link está aqui em cima, assistir esse vídeo, porque ele oferece justamente 3 chaves de leitura extremamente interessantes para repensar o texto shakespeariano. Com isso, eu encerro esse vídeo. Agradeço demais por você ter assistido, por você estar acompanhando aqui a nossa produção no canal do Duras Letras. Se você gostou, deixa aquele like. Se você quiser comentar alguma coisa, quiser fazer alguma recomendação, um apontamento, falar sobre o vídeo que você viu, gostou, enfim, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai ter o prazer de responder. Agradeço mais uma vez por ter assistido e até a próxima.